Olá pessoal, estamos de volta com o Screencast, que eu estou mostrando para vocês como fazer um CRUD em MVC com XJS 4. Então, essa é a terceira parte do Screencast e eu acho que vai ser a última, senão a gente termina no passo 4. Vamos ver quanto que eu vou demorar ainda para poder terminar esse Screencast. No vídeo passado, tá? A gente viu como criar esse formuláriozinho aqui. A gente ainda não está utilizando esse formulário quando a gente clica no novo ou excluir, né, em duplo clique aqui, tá? E a gente viu também como carregar esses dados aqui e como é que funciona a paginação no XJS. Então, no vídeo de hoje, a gente vai ver aqui, quando a gente clicar nesse novo, o que vai acontecer, nesse excluir, duplo clique também, e aí como salvar os dados no back-end também, no PHP também. Eu também botei o Live Reload, que é bem bacana para quem não tem esse screencast aqui, como instalar o Live Reload. Tem para Windows e tem para Mac, tá bom? A aplicação para Mac ele é pago, para Windows ele é open source gratuito e tem também, acho que para Linux também tem um plugin que vocês podem utilizar para quem estiver utilizando o Linux daí. Então vamos lá. O que a gente quer que aconteça agora? Porque até agora a gente foi testar, aqui deixa eu fazer um refresh, a gente foi testar a nossa janelinha e a gente estava sempre utilizando aqui no console, tá? Então a gente sabe que a janelinha está ok, a janelinha está sendo mostrada. Porém, a gente quer que o quê? Quando a gente clicar nesse botão de novo, a janelinha apareça para a gente poder entrar com os detalhes. Então a gente precisa aqui, né, deixa eu começar a fechar esse monte de coisa aqui, formulário, aplicação CSS, tá bom, vou deixar só o grid e o formulário. A gente precisa adicionar um novo, a gente quer controlar mais um evento, provavelmente, né, é o evento de clique deste botão novo aqui. Então como é que a gente faz isso? A gente sabe que a gente quer controlar de um botão, tá, o Xtype de um botão documentação. Se a gente ver aqui, o Xtype de um botão é button, né? E quando ele fazer um clique, né? E é um clique do adicionar, add clique, ele vai executar essa função aqui. Então vamos lá, add clique é uma função e já está aqui, tá? O clique, o que ele recebe? Então, vamos ver aqui nos eventos, ele recebe o próprio botão, o evento e opções. Então, copia aqui e põe aqui. Só que aqui eu vou botar o btn, né, ao invés de this, lembrando que sempre todo evento no XJS passa sempre o próprio componente aqui. Então, é um add click. Porém, olha, aí a gente começa a brincar aqui no controller. Clicou o botão. Vou botar só um console log aqui para a gente poder ver se está funcionando, tá bom? Antes da gente começar a implementar um monte de coisa. E uma outra dica que eu faço é, sempre tente fazer passo a passo assim mesmo, não precisa ter pressa, né? Às vezes eu vejo muita gente tentando fazer tudo de uma vez só. É passo a passo mesmo, gente, passo a passo. Você faz um passo, vê que ele está dando certo, aí você faz o outro passo, e aí você é muito mais simples. Isso também é uma boa prática, tá bom? Isso é uma ótima prática para você fazer. Você tentar fazer tudo de uma vez e aí você vai testar, é péssima prática, porque aí se der algum erro, você não faz a mínima ideia de onde é que esse erro tá dando, tá? Então você clicou no botão. Console aberto, sempre aberto, tá? Vou fazer aqui um refresh. Já deu refresh por causa do Live Reload, né? Mas se eu clicar em novo, clicou no botão. Se eu clicar em excluir, clicou no botão também. Ou seja, tá genérico. Qualquer botão que eu clicar aqui, olha, até isso daqui, tá vendo? Ó, esses aqui também são botões. Qualquer botão que eu clicar aqui na minha aplicação, ele vai executar isso daqui. Só que eu não quero que seja genérico, eu quero que seja uma coisa bem específica. Quando ele clicar no botão novo, é que eu quero que execute isso daqui. Então vamos ver aqui no formulário. Eu tenho esse botão, na verdade é no grid, né? Eu tenho esse botão aqui. Eu preciso de uma maneira de fazer com que esse botão seja único. Mas único como, Loiane? Único na aplicação? Não. Único no escopo. No escopo de quê? No escopo dessa classe aqui. Então aqui, por exemplo, eu vou dar um item ID.
tá? Item ID, add. Vou botar um add aqui, tá bom? Vou fazer a mesma coisa aqui com excluir. Item ID, delete. Esse item ID é uma configuração, é uma propriedade do XJS. Você pode botar várias, por exemplo, logo que começaram com o MVC, eu usava bastante action, né? Eu botava action aqui. Pode usar action também. Eu vou utilizar o item ID, porque é uma coisa que já existe no XJS, mas não tem importância nenhuma. Você pode adicionar a sua própria propriedade, tá? E aí, por exemplo, se eu quiser botar esse add, item ID add. Então tá, beleza. Esse item ID add. Eu vou colocar aqui então, olha, no meu controller, eu vou colocar um botão. O item ID eu posso exemplificar com essa tralha, tá bom? Então eu vou botar aqui add, tá? Então, já fez aqui o refresh, eu cliquei no novo, clicou no botão. Se eu clicar em excluir, ele não faz mais, tá? Porém, digamos que essa... Deixa eu voltar aqui e colocar. Aqui, se eu... Vou dar um exemplo, tá, gente? Agora eu quero mostrar algumas coisas para vocês, questões de boa prática também. Eu vou adicionar no salvar, esse botão add também. Afinal, a aplicação é sua, você dá o ID que você quiser, não é? Então, eu vou botar esse add aqui também. E aí, olha o que vai acontecer. Será que já foi? Clicou no botão, tá? Agora eu vou colocar aqui e vou clicar aqui no salvar. Clicou no botão. São componentes diferentes que estão em escopo diferentes, tá? Esse botão aqui está dentro do grid e esse botão salvar aqui está dentro do meu formulário. Mas ambos têm esse item ID add. E aí o que significa? Aí a gente começa a fechar um pouco mais ainda a essa busca. Porque olha só, qual que é esse componente aqui da janelinha? É o contatos for. Qual que é esse contato grid aqui? É esse contatos grid aqui. E aí, olha, como é que funciona esse selector aqui? Esse selector aqui nada mais é que o famoso XT Component Query Query. Tá bom? Então, se eu fizer isso aqui, ó, XT Component Query Query, tá? Aí aqui eu posso passar o selector que eu quiser. Então, por exemplo, aqui nessa aplicação eu tenho apenas um grid. Se eu vier aqui passar botão, eu tenho vários botões, tá? Se eu vier aqui passar um botão, por exemplo, add, eu tenho um. Mas se eu fizer isso aqui agora, ó, cadê? Deixa eu estar com o formulário aqui e eu tenho 2, tá? Então, às vezes pode ficar confuso para a aplicação. Geralmente, ele vai pegar o primeiro que ele encontrar. Qual que é o primeiro que ele vai encontrar, Loiane? Não faço a mínima ideia. A gente também não tem como controlar isso, tá? O XJS, olha, como vocês podem ver aqui, olha, se a gente vier na parte de elementos, tem toda a árvore DOM aqui, tá? Então, ele vai encontrar um e vai utilizar aquele lá. E pode ser que este botão não seja aquele que você não está procurando, tá? Então, a gente tem que começar a ser mais específico. Esse botão add aqui, ele está dentro do contatos grid. Se eu fizer isso aqui agora, contatos grid, botão add, agora ele já encontrou um e é realmente aquele que eu quero. Então, a gente sempre tem que tentar especificar o máximo possível. Uma outra coisa também é que eu vou explicar isso no curso de XJS, a diferença de você utilizar um ID de item ID, né, o xt.getCMP e o xt_component_query. Eu vou explicar tudo isso no curso, tá? Mas, por exemplo, o item ID, ele precisa ser único no escopo. No escopo do quê? No escopo da classe que ele está declarado. É a mesma coisa, eu posso ter esse botão add, eu posso ter um outro botão add aqui, tá? Afinal, a aplicação é minha e eu coloco o item ID que eu quiser, tá? Quando você usa ID, o ID ele precisa ser único na aplicação inteira. Isso é uma péssima prática, principalmente se você estiver trabalhando, né, está fazendo um projeto para a empresa que você trabalha,
vai ter mais alguém trabalhando. Então é péssima prática você utilizar ID, tá? Então sempre utilize item ID. E outra coisa, Loiane, eu não sei o selector que eu vou usar no controller. Você tem o console do Developer Tools ou você tem o console do Firebug para isso, tá? É para vocês testarem. Então, utilize o console. Ele tá aí, é para você usar. Então, você não sabe? Começa aqui brincando. E ele achou. Então, olha, esse aqui é o botão que a gente quer, não é? Ó, é o botãozinho que a gente quer. Cadê o item? Cadê o text dele? Text novo, tá aqui. É esse botão aqui. Então, se é esse que a gente quer, a gente sabe qual que é o selector dele. Então, eu vou vir aqui, fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Vou voltar aqui e vou botar aqui no meu controller. Então, é geralmente assim. Isso me ajuda pra caramba quando eu tô fazendo a aplicação ActiveJS, principalmente quando você tá numa aplicação grande, né? Meu Deus, qual que vai ser o selector que eu vou utilizar agora? Então, começa a utilizar o Component Query no console e você vai saber qual que é. E aqui, então, olha, vou vir aqui, deixa eu criar aquela aqui de novo. Mas olha, os dois têm o item ID Add, né? Agora, clicou no botão, clicou, aqui não aconteceu nada. Então, o evento está sendo disparado só para esse botão aqui e é exatamente isso que eu quero. E aí, beleza, a gente pode então colocar a nossa lógica aqui. Eu sempre faço isso, viu? Eu faço a função, faço o selector, coloco um console lá dentro só para ver se é isso mesmo que ele vai executar quando eu clicar. E a partir daqui eu começo a botar a lógica. Qual que é a lógica que eu quero executar? Quando eu clicar no botão Add, eu quero que apareça uma janelinha aqui para mim, que é essa janela aqui. O código tá até aqui, olha. É isso aqui mesmo, olha. Acabou. É exatamente isso daqui que eu vou colocar. Então, olha, ele vai dar um refresh aqui. Tá demorando, deixa eu botar o refresh. Tá aqui. Tá vendo? Se eu clicar aqui, nos outros nada tá funcionando, mas esse botão tá funcionando. É só mostrar o formulário, tá? E aqui ele colocou, olha, esse form tá sendo carregado de maneira síncrona, então vamos colocar aqui de maneira assíncrona. É mais um requires aqui. E põe isso daqui, só para não ficar enchendo o nosso... só para não ficar. Agora tá ok. Então pronto, o novo já está funcionando. É exatamente isso que precisa acontecer. É mostrar a janela para que você possa colocar as informações. E aí quando você clicar no botão salvar, ele salvar. Beleza. Tá funcionando. O que mais que eu quero que aconteça? Eu quero que quando eu der um duplo clique, por exemplo, aqui nessa linha, em alguma linha do grid, ele também abra a janela e carregue os dados que está aqui na linha, no formulário. Então, vamos lá. O grid, aí a gente tem que começar. Documentação, sua melhor amiga também, viu? O grid, vamos ver se ele tem alguma coisa de clique. Eu não sei o nome, né? Eu não sei o nome do evento que eu quero, então vamos ver aqui, ó. O grid, ele tem uma coisa de clique. Então, before, cell click, container, item click, item db click. Então esse aqui, vamos ver, ele é disparado quando um item recebe o double click. Então vamos ver se é isso mesmo que vai acontecer. E aí a gente começa também a testar. Deixa eu fechar isso daqui. Esse é o contatos grid, né? Então, a gente vai colocar mais um para ele. É uma vírgula aqui. Então, vamos copiar. Eu vou copiar isso daqui, olha. Item clique. Para não correr nenhum typo, né? Edit click. Sei lá. Vou botar alguma coisa aqui. E vou colocar isso aqui também, é uma função, essa função, boas práticas, vou vir aqui, copio tudo, Ctrl C, Ctrl V, eu vou mudar o grid, o this para o grid.
Então vamos ver se é isso mesmo. Console. Vou colocar aqui um edit click. Vamos lá. É isso mesmo, olha, tô dando um duplo clique e ele tá vendo aqui, ó. Deixa eu tirar isso daqui. Dou um duplo clique e ele tá executando aquilo lá mesmo. Então, perfeito. É isso mesmo que a gente vai fazer. Quando isso acontecer, a gente quer, primeira coisa, mostrar a janela também. Mostrei a janela. Então, mostrei a janela. Então, estou mostrando a janela. Se eu clicar em editar e se eu clicar em criar. Loiane, aqui no título tá editar criar e isso não tá legal. Vamos tentar mudar o título? Vamos tentar mudar o título. Vocês quem mandam, tá? Então, olha só. Para mudar o título, a gente precisa da referência da janela, tá? Como é que a gente consegue a referência dessa janela? Aqui a gente está com o botão Add, está mostrando a janela. Aqui está com o botão Grid, está mostrando a janela. O Grid e o Form, eles não têm relação nenhuma. O Grid não está dentro do Form, o Form não está dentro do Grid. São dois componentes independentes. Como é que a gente faz? A gente pode declarar referência ou a gente pode utilizar o XT Component Query. Tá? Ou melhor ainda, quando a gente faz o XT Create, na documentação, ele retorna o próprio objeto que está sendo criado. Então, por exemplo, eu posso botar aqui a minha var window. Então aqui, olha, quando eu só coloco o XT Create, ele retorna o próprio objeto janela. Porém, a gente não está fazendo nada com ele, então essa referência você não tem em lugar nenhum. Então aqui eu tenho a referência do meu objeto janela. Para o título, cadê a minha janela? Eu venho aqui, título. Ele tem esse método aqui, olha, setTitle. Eu vou utilizar ele. Então, setTitle com o meu novo título. Então, por exemplo, o título que eu vou utilizar vai ser novo contato. E aqui, por exemplo, editar contato. Aqui eu posso até colocar algumas coisas mais, como o nome do contato, por exemplo. Vamos fazer isso, vamos colocar o nome do contato. Mas só para a gente ver se está funcionando de verdade. Novo contato, fecho, duplo clique, editar contato. Perfeito. Então, beleza. O novo é isso mesmo. Quando o usuário vier aqui, preenche, salva, salvou. Quando editar, eu quero carregar as informações do contato que eu cliquei para poder editar as informações. Como é que eu faço isso agora, Loiane? Vamos ver aqui o que a gente tem. A gente tem o grid, a gente tem esse record aqui. Então, documentação, porque a documentação é a nossa melhor amiga. Vou voltar aqui para o grid e vou voltar aqui, olha, para o item db click. Relação dos parâmetros. O this é o próprio grid, o record é a instância do model que está representando aquela linha. Então é isso que eu preciso do record. Então vamos fazer umas brincadeiras aqui, olha. Record.get nome, não é nome, é name, né? O nome do campo que a gente tem ali é name. Se a gente ver aqui no model, um dos campos é o name. Então, record.getName. Deixa eu pedir para colocar isso no console.log. Console.log também, salvando vida dos desenvolvedores JavaScript, desde, não sempre, né, porque antigamente a gente utilizava alert. Agora a gente tem uma coisa mais bonita. Então vamos lá. Duplo clique, contact 1, é isso mesmo. Então o record é a instância do model que a gente tem. Então, se eu vir aqui de novo, record, só vim aqui, e aí eu passo aqui,
E aqui dentro de data eu consigo ver e-mail, ID, nome e telefone. Perfeito. Então aqui, por exemplo, eu vou utilizar record.get nome. Fica muito mais bonito. Realmente fica muito mais bonito. Então, olha. Não é nome, né? É name. Então, editar contato, contato 5. Perfeito. Tá faltando mostrar agora aqui as informações. E eu preciso fazer essas informações no form, não é? Então, eu preciso carregar essas informações no form. Aqui no form, documentação, porque é a nossa melhor amiga, vocês vão enjoar de ouvir eu falar isso daqui, né? O form, ele também tem os métodos load, né? Para você fazer o load das informações. O primeiro load, eu vou fazer o load do servidor. Eu não quero fazer o load das informações do servidor, porque eu já tenho as informações aqui. Esse load record, ele carrega um model. Isso é interessante. Então, é esse load record que eu quero utilizar. Então, vou até copiar aqui, olha, para eu poder não esquecer. É esse load record aqui. E olha que lindo. O record já está até aqui, né? É esse record aqui que eu vou utilizar no load record. Só que eu preciso passar isso no form, né? Eu não tenho ainda essa variável form, eu preciso pegar a referência dela. Como é que eu faço para pegar a referência dela? O form, é esse formuláriozinho aqui, ele está dentro da janelinha. Então, eu tenho janela, formulário, e dentro do formulário eu tenho os campos. Tá dando esse erro aqui por causa daquele form que a gente não declarou ainda, tá? A gente não pegou ainda. Então, o form está dentro da janela. Se a gente vier aqui no código também, olha, janela, form. A gente tem a referência da janela. Então, se eu criar aqui uma variável form, eu tenho a referência da janela. No XJS, a gente tem os métodos up e down, ou query, tá? Aqui na janela, a gente sabe que o formulário está dentro da janela. Quando está dentro, a gente pode utilizar esse down aqui. E aí, passar o selector. Eu vou utilizar o próprio form, que é o selector, é o xtype do XJS, porque aqui, olha, eu tenho aqui um form. Se eu tivesse mais de um form, eu poderia dar um item ID, e aí eu poderia começar a utilizar esse approach aqui, né? Esse approach de construir um selector mais específico. Mas aqui eu sei que esse formulário, eu tenho apenas um formulário. Então, tá aqui, form load record. Vamos lá ver como é que esse negócio vai funcionar agora. E olha que lindo! Tá funcionando, tá? Por que esse load record tá funcionando do jeito que ele deveria? É aquilo que eu falei. Toda vez que você tiver um formulário que está, sei lá, atrelado a um grid, o grid representado por um model, esse name aqui, olha, name, ele vai fazer um mapeamento com um model. Como o model e os nomes dos campos são os mesmos, eu não preciso me preocupar, porque o XJS automaticamente sabe fazer este mapeamento, tá bom? Então, eu não preciso me preocupar, porque o XJS sabe fazer esse mapeamento. Então, se eu quiser aqui agora, olha, eu vou clicar, eu vou mudar esse contato e, né, eu posso fazer aquilo que eu quiser. Quando eu clicar no botão de salvar, então, ele vai salvar essas informações no banco de dados. Se eu clicar no cancelar, eu quero que faça o reset, né? Então, eu quero cancelar, não quero editar. Então, uma coisa que eu posso fazer é fazer um reset do form e fechar a janelinha do form. Então, vamos também fazer isso. Aqui, olha, no item cancelar, eu vou dar um item ID para esse cancelar. Então, eu vou botar aqui cancel. Aqui eu vou botar save, tá, gente? Vou tirar esse add porque a gente já passou por esse exemplo. É a mesma coisa agora. Eu preciso achar esse botão cancelar e esse botão save. Como é que a gente faz isso? Ó, eu vou até fazer um copy aqui, tá? Vamos lá. Botão cancel, então é um botão com item ID cancel. Esse botão está dentro de um form
e esse form está dentro da janela. Essa janela é única, eu tenho o meu xtype dela aqui. Então eu posso simplesmente fazer isso daqui, tá? Como eu não tenho mais bifurcações, né, aqui dentro, eu não tenho um outro formulário que também tem um botão de cancel aqui, eu vou utilizar esse selector aqui. Vamos ver se esse selector funciona. Xt component query, Passo 1 é exatamente esse botão aqui, tá bom? Então é isso daqui mesmo. On cancel click. Então vou fazer isso daqui. Eu vou até copiar isso daqui, tá? Aqui então, olha, no botão é isso daqui que a gente tem. Cancel click é esse daqui. Como é que vai funcionar agora? Primeira coisa que eu preciso fazer, quando eu clicar em cancelar, eu vou resetar o formulário, para caso tenha informações aqui dentro, tá? E eu quero fechar a janela. Primeira coisa que eu preciso fazer é, eu quero fechar a janela, então eu preciso da referência da janela. Como é que eu tenho a referência da janela? Eu não tenho já aqui nenhum xtcreate, mas eu sei que este botão está dentro dessa janela. Então, lembra que eu falei aqui do down e do up? Então aqui, olha, eu consigo pegar a referência. O XJS sempre passa o próprio componente no evento que foi disparado, né? O evento que disparou. Então, nesse caso, esse btn aqui é uma referência para esse botão aqui, tá? Por isso que eu falo que é sempre importante você ir lá na documentação e copiar todos os parâmetros, porque eu vejo muita gente, ó, fazer isso daqui, olha. Nossa, Loiane, e agora? Como é que eu faço para poder pegar a referência do botão? Pois é, você vai ter um maior trabalhão para pegar a referência do botão, sendo que ela estava aqui, ó, te mordendo o tempo todo. Então, né, vamos utilizar as coisas que o framework já dá pra gente. Então, se eu fizer esse up, e aí eu posso fazer tanto a janela, como utilizar o xtype da janela, eu tenho a referência da janela. Com a janela, eu consigo aqui, cadê a janela? A janela tem um método close, né? Tem um close aqui. Então, eu consigo fazer o in.close. Se a gente ver aqui, cancelar, fecha a janela. Só que antes disso, eu quero resetar o formulário. Então, deixa eu só comentar aqui, né, pra gente ver se está fazendo o reset do jeito que é necessário. Eu preciso pegar a referência do form. E eu tenho aqui, olha, tá pronto, a gente já fez isso antes. O form, ele tem também, cadê o form? Acho que é esse daqui. Ele tem também o método reset, ou algo parecido. Cadê? Reset. Ok, o form não tem um reset. Quem tem o reset é o basic form. O basic form tem um reset. Como é que eu chego nesse basic form? No XJS é sempre assim. Olha, eu tenho o grid panel. O grid panel é apenas a carcaça do componente. Aqui, esse lugar aqui, onde está sendo renderizado as colunas e as informações, é a view do grid. A mesma coisa acontece com um tree, tá? E a mesma coisa acontece com o form. O form é apenas a carcaça, que permite, né, que tem todos os recursos de form. Só que essa parte aqui mesmo, aqui de dentro, é chamada de form basic no caso do form, tá? Então aqui no XJS, se eu ver aqui, olha, panel get form, eu vou pegar o form basic. Então, olha, form.getForm, e aí sim eu tenho o método reset.
testando, cancela, reset, tá? E aí a gente só descomenta isso daqui para também fechar a janelinha, tá? E aí a gente clica no novo aqui, tá limpinho o form, tá? É só para evitar esse tipo de coisa. E é basicamente isso aqui que a gente tem. Tá faltando ainda pra gente implementar. Tá vendo que o nosso controller vai tomando forma, né? Tá faltando ainda pra gente implementar o botão excluir. E, por exemplo, se eu fizer alterações no contato e clicar em salvar, ou no novo e salvar, eu salvar os dados. Mas isso vai ficar para o próximo vídeo, senão esse aqui vai ficar bem... esse vai ficar bem comprido. Então, para o próximo vídeo, para a gente fechar, salvar um contato, seja ele novo ou de alguma edição, e excluir um contato, e aí a gente fecha o nosso CRUD, tá? Então, eu vou ficando por aqui hoje. Bem, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo e a gente continua na próxima aula.